Galera, eu quero conversar com vocês hoje, dentro do texto da Palavra de Deus, está lá Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Mateus 14, 22 ao 33, é o texto que nós vamos ler para a nossa meditação. Vocês vão ver que tem a ver com o que a gente acabou de cantar aqui. Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então o que estava acontecendo? Jesus estava com seus discípulos ali, Jesus tinha acabado de pregar ali, atender a multidão toda lá, e Jesus avisa os discípulos: agora vocês vão, pegue o barco, eu vou aqui despedir o povo, falar tchau para a galera aqui, e vocês vão lá, pega o barco e vão para lá. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Guarda isso, o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Você já viu gente andando sobre o mar? Quem aqui já viu gente andando sobre o mar? Levanta a mão. Nem eu levanto, porque eu nunca vi. André, de onde você está tirando essa? Está viajando aí, meu irmão? Daí os discípulos ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Já existia esse lance de fantasma lá atrás, tá? É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente, imagina, eles gritaram, estavam todos morrendo de medo, tudo marmanjo, barbado, e tudo ali, tudo tremendo as pernas ali, gritando de medo, e Jesus já chega na hora, assim, Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Qual a primeira palavra que Jesus fala aqui mesmo? Qual que é a primeira palavra mesmo que Jesus fala para eles? Coragem. Guardem isso, coragem. Sou eu, não tenham medo. Então Jesus falou assim: coragem, tenho coragem, porque sou eu, gente. Não é o Guilherme, tá? Jesus falando, tá? Jesus falando assim: sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Jesus falou: vem, chega. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que lance maravilhoso. Pedro andou sobre as águas. O pessoal normalmente fala que Pedro afundou, Pedro afundou, Daí ele fala aqui, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Normalmente a gente para o texto aí, e a nossa ênfase, a gente sempre presta atenção que Pedro estava afundando, mas a gente esquece que o texto falou antes que ele andou sobre as águas. Então, se alguém perguntar para você: alguém já andou sobre as águas tirando Jesus? Já. A Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Só que daí o que aconteceu? Ele começou a olhar para o vento, para o mar, para tudo, começou a ficar com medo e começou a afundar. Versículo 31 fala aqui, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso significa o quê? Que Pedro, ele não estava longe de Jesus. Para estender a mão, ele tinha que estar perto, não é verdade? Então Pedro caminhou uma distância considerável até Jesus, Beleza. Então Pedro andou uma distância considerável. E Jesus estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente
Tu és o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez, rapidinho? Deus, obrigado porque Tua palavra foi lida, Deus. Eu peço agora que ela fale ao nosso coração. Não deixa nenhuma distração, a gente perder aquilo que o Senhor quer falar com a gente, Deus. Mas que a gente esteja bem atento no recado que o Senhor quer dar para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a temática de hoje, que eu quero conversar com vocês hoje, coragem para fazer diferente. Talvez vocês até estejam olhando aqui, eu conheço essa aberturinha aqui, né? Conheço a aberturinha de algum lugar, é do The Chosen, tá? Eu peguei lá do The Chosen, achei legal. E tem a ver com o que eu quero falar hoje, tá? Então, coragem para fazer diferente. Não estou nem falando para fazer diferença, nada disso, mas para fazer diferente. É preciso ter coragem para isso, para fazer diferente. Quando estamos subindo no barco e navegando aí pelo mar da vida, vamos falar uma coisa, ilustrando a nossa vida um pouco, gente. Quando a gente sobe no barco e começa a navegar pelo mar da vida, a gente pensa o seguinte: maravilha, eu vou seguir pelos caminhos que eu quiser, eu vou tomar o rumo que eu quiser na minha vida. Afinal de contas, eu estou aqui nesse barco, eu estou aqui pegando o vento, eu movo a vela na direção, estou com o leme na minha mão aqui, eu vou para onde eu achar que dá para ir. Essa é a minha perspectiva. Eu posso ir aonde eu quiser. Mas, no caso dos discípulos de Jesus, a tempestade, as fortes ondas e os ventos, eles não respeitaram o destino dos discípulos de Jesus. O vento estava preocupado para onde eles iam, as ondas estavam preocupadas, vamos empurrar eles naquela direção, vamos ajudar eles. A tempestade estava ajudando eles, de forma alguma. Eles estavam naquele barco, e deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Eles estavam naquele barco, e a maioria deles era tudo pescador, gente que sabia, conhecia o mar. Só que eles estavam temerosos. O texto que a gente leu fala que eles estavam ali, meio ali, segurando ali para lutar pela vida deles. Eles estavam lutando pela vida deles. Isso porque era tudo gente experiente, conhecia barco, conhecia mar. Quem aqui já andou de barco no mar? É legal, é legal. Mas uma vez eu peguei um barco para ir numa praia, e estava tranquilo o mar. A gente foi lá numa praia, lá que tinha não sei onde lá, e depois de um tempo o barco foi buscar a gente. Só que por causa do horário, o mar já estava mais agitado, estava mudando um pouco o tempo. Gente, não estava tempestade, estava um dia até bonito, mas já tinha umas marolas, assim, sabe o que é marola? Aquelas ondulações, aqueles negócios assim, que já estava subindo e descendo. O barco tinha uma hora que estava lá em cima, tinha uma hora que estava lá embaixo. Eu estava de colete, salva-vidas, eu sei nadar, e eu vou confessar para vocês, eu falei assim: caramba, esse negócio está zoado, né? Esse negócio está zoado aqui. Então, daí eu fico imaginando uma tempestade mesmo. Aqueles caras com certeza sabiam nadar, mas eles estavam o quê? Preocupados com a vida deles. Isso parece que é uma boa ilustração para a nossa vida. Parece que a gente se acha conhecedor. Eu conheço a vida, eu vou entrar no barco da minha vida, eu vou tocar para onde eu acho que é melhor, porque não sei quem falou que é legal para lá, não sei quem falou que é legal seguir para cá e para lá, para aqueles lados. Mas o fato que eu quero contar para vocês, que o vento, as ondas não estão muito preocupadas aí na direção que você quer seguir, não. A tempestade não respeita a nossa vontade. As tempestades da vida não estão nem aí para onde você quer ir. Não respeitava o destino deles. Detalhe, esses homens, eles não estavam conseguindo controlar o barco.
Isso significa que eles tornaram-se reféns do vento e das ondas. Se tornaram reféns do vento e das ondas. Eles estavam indo na direção que eles queriam. Eu estou tomando o rumo que eu quero para a minha vida, porque afinal de contas eu sou livre, eu estou no meu barco e estou navegando no mar dessa vida, eu vou para a direção que eu quero. Era isso que estava acontecendo com os discípulos? Eles não estavam indo onde eles queriam, eles estavam tentando salvar a vida deles. Eles poderiam bater numa rocha que estava perto ali, sei lá, próximo à costa, ou eles poderiam afundar mesmo, poderiam estar indo numa outra direção. O fato é que eles estavam o quê? Indo para onde o vento e as ondas os estavam levando. Eles estavam sendo ali reféns dessa tempestade. Eles queriam apenas salvar a vida deles. O motivo de muitas pessoas não quererem sair do barco, o motivo de muitos não quererem sair do barco é que o barco representa um lugar seguro. O barco representa a segurança. Andar sobre as águas, sair do barco. Não, Gui, você está viajando aqui. Não vai rolar isso. Por outro lado, estar dentro do barco não significa ter controle da viagem. Vocês concordam comigo nisso? Se eles estavam sendo reféns das ondas, dos ventos, da tempestade e tudo, se era o vento que estava levando eles, estar no barco não significava ter controle da viagem. Não significava isso. O barco é o lugar dos que são reféns das circunstâncias externas da vida, do que os outros muitas vezes falam, de situações que nós vivemos na vida. Cada um de vocês tem uma história de vida, que com certeza é bem diferente da minha. Bem diferente da minha. Até irmãos têm histórias diferentes. Você fala assim, mas a gente recebeu a mesma criação. Às vezes não. Ou a gente recebeu a mesma criação, sim, só que na escola, eu fui tratado de um jeito, meu irmão foi tratado de outro jeito. A gente é diferente. Então muitas vezes as circunstâncias, a gente se torna refém das circunstâncias da vida. E o barco é o lugar dos que são reféns das circunstâncias, refém das ondas, dos ventos, das situações que nos cercam, que cercam a nossa vida. Dessa forma, quando nos recusamos, quando a gente recusa o convite de Jesus para andar sobre as águas e ir até Ele, nós estamos virando as costas para a liberdade que só Ele pode nos dar. Quando você se recusa a sair do barco, porque estar no barco é uma situação cômoda, é uma falsa segurança, mas você não sabe para onde você vai. Você é conduzido pelos ventos, pelas ondas. Mas quando você sai do barco na direção de Jesus, ali é liberdade, porque você não depende mais do barco. Você já não está mais debaixo do controle das ondas, do vento ou do mar. Aí sim existe a liberdade. Vou repetir: quando recusamos o convite para andar sobre as águas e ir até Jesus, nós estamos virando as costas para a liberdade que só Ele pode nos dar. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre na minha vida. Certa ocasião, tem uma história de um jovem. Pode ficar sossegado, não é a história que vocês conhecem não, tá? Mas tem um jovem que uma vez foi procurar o pastor da igreja e falou assim: pastor, é o seguinte, pastor, eu não quero seguir nenhuma religião, porque eu quero ser livre. Eu quero a liberdade na minha vida. E o pastor olhou para a cara dele: ah é?
Puxa, qual que é o seu nome? Meu nome é Leandro. Puxa, que legal, Leandro. Então, você que escolheu o seu nome? Não, foi meu pai. Ah, Leandro, então tá joia. E, Leandro, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Você é daqui mesmo? Você nasceu aqui? Ah, nasci aqui mesmo. Ah, que legal. Você escolheu nascer aqui em Sorocaba? Não, não escolhi, eu nasci aqui. Ah, tá. E você escolheu os seus pais? O Leandro parou assim, meio... Não fui eu que escolhi os meus pais. Ah, tá. Mas pelo menos a forma com que eles te educaram, até enquanto você era criança, a forma com que eles conduziram a sua educação quando era criança, você que escolheu como eles deveriam te educar. Não imagina. Ah, tá. Daí o pastor chegou e perguntou, fez uma última pergunta para ele. O que você tinha perguntado mesmo sobre liberdade? E aquele cara ficou sem resposta. E a conversa acabou por ali. Foi você que escolheu o seu nome? Foi você que escolheu a sua família, seus pais? Foi você que escolheu onde você nasceu? Foi você que escolheu a forma com que eles deveriam te educar, ou como eles iam cuidar de você na sua infância? Foi você que escolheu a sua primeira escola? E às vezes, muitas vezes a gente fala de liberdade. De liberdade. A verdade é que não somos livres. Não escolhemos nossos pais, como fomos criados na infância, não escolhemos a família, não escolhemos muitas coisas na vida. Somos reféns dos acontecimentos, e muitas vezes a história que a gente carrega, desses acontecimentos da vida, momentos felizes, momentos alegres, momentos de festa, mas momentos difíceis também. Eu creio que cada um aqui já passou por momentos difíceis na sua vida. Eu acredito que cada um aqui já deve ter chorado na sua vida. Eu não sei quais são os motivos, por que você chorou, mas o fato é que todas essas coisas não foram coisas que nós escolhemos, não foram coisas que vocês escolheram para acontecer, mas são as circunstâncias da vida, são as ondas, são os ventos, é a tempestade que vem sobre nós, coisas que nós não escolhemos, mas que simplesmente acontecem porque nós estamos nesse mar da vida. E muitas vezes nós achamos que nós temos a liberdade total. Quantos de nós temos feridas na alma, traumas, medos, abusos, e muitas vezes agimos em reação a esses acontecimentos. Muitas coisas que a gente faz, que você faz, que eu faço, é porque a gente tem um pressuposto, é porque a gente já viveu algumas coisas e a gente reage de alguma outra forma. E a gente muitas vezes fala de liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas o fato é que muitas vezes nós não somos livres, porque estamos presos a essa história lá atrás. E Jesus manda a gente sair do barco, larga esse barco, que na verdade está sendo guiado pelas ondas, está sendo guiado pelos ventos, e vem na minha direção, e a gente às vezes não quer sair do barco, porque é confortável, e a gente se sente muitas vezes seguro. E a gente acha que muitas vezes, não, aqui que eu vou manter a segurança, eu vou segurar aqui na borda do barco, com toda a minha força, eu não vou sair de jeito nenhum. Só que o fato é que a gente está sendo levado pelas ondas de várias circunstâncias da nossa vida. Quantas vezes você já não reagiu, porque um dia você foi ferido lá atrás, ou ferida lá atrás, e alguém falou alguma coisa, você falou alguma coisa que você não queria, só porque você já viveu essa situação.
Muitas vezes nós agimos em reação a esses acontecimentos. Todas essas coisas são como ondas, arrastando o barco para lugares indesejados, onde a gente nem imagina. Onde a gente nem imagina. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 8, 32, Ele fala o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você quer viver liberdade de verdade? Você quer ser livre de verdade dos ventos que muitas vezes te fazem refém, que muitas vezes nos deixam presos, muitas vezes nos aprisionam ou ditam, querem ditar a forma com que a gente tem que viver? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Você só pode ser livre, liberto. Você só pode experimentar a liberdade através da verdade. E a verdade não é um conceito. A verdade não é um conceito, não é alguma coisa que fala assim, puxa, isso é verdade, é essa a ideia, e vamos conceituar. Verdade não, verdade é uma pessoa. Olha o que Jesus disse lá em João 14,6, um pouco mais para frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou assim: vocês querem conhecer a verdade? Então venham até mim. Vocês querem ser livres de verdade? Então venham na minha direção. Vocês querem experimentar o que é verdade, o que é liberdade de verdade, liberdade verdadeira? Saia do barco e venha na minha direção, assim como Pedro fez. Aí a gente vai começar a experimentar o que é a verdade. Jesus, Ele é aquele que é a verdade, e Ele te convida hoje a sair do barco, muitas vezes do comodismo, muitas vezes a sair do barco do medo, a sair do barco da insegurança, ou a sair do barco do conforto, ou a sair do barco de uma vida superficial com Deus. Porque a gente nunca vai experimentar uma vida com Deus de verdade dentro do barco. Aquilo que Pedro experimentou andando sobre as águas e até mesmo começando a afundar, só ele experimentou, os outros discípulos não. E muitas vezes a gente quer mais de Deus na nossa vida, quer as bênçãos de Deus na nossa vida, só que só Pedro conseguiu, mesmo afundando, ver Jesus estendendo a mão para ele. Só ele teve essa experiência. E depois de voltar, segurando a mão de Jesus para o barco, e a tempestade se acalmou, e eles chegaram para o outro lado. Muitas vezes a gente vive da experiência dos outros, a gente vive da religiosidade, do comprometimento dos outros. Mas o fato é que Jesus está pedindo para mim e para você: saiam desse barco. Tenham a experiência vocês de sair do barco. Não vivam da religiosidade, não vivam da espiritualidade, não vivam da experiência dos outros. É para você experimentar isso, é para você sair desse barco. Isso que é liberdade de verdade. E daí pode vir aí algumas perguntas para a gente: como sair do barco e ser livre? Como ir até Jesus, ali andar sobre as águas? Como que eu vou na direção de Jesus andando sobre as águas? Como que eu posso fazer isso? O que Jesus tem para mim e para você é uma liberdade verdadeira, não uma falsa liberdade que é dentro do barco sendo levado para lá e para cá. Liberdade de verdade, você sair do barco, não depender dessas circunstâncias, mas andar com Jesus sobre as águas. E aí vem a pergunta para nós: legal, então como que eu vou sair? Como que eu vou ser livre? Como que eu vou fazer? Tem uma história que eu quero contar para vocês, que em 1988, tinha um publicitário norte-americano, o nome dele é Dan Whedon. Ele tem uma agência, e ele apresentou um slogan ao mundo.
Eu quero saber se vocês conhecem esse slogan. Foi ele que criou esse slogan aqui. Just do it. Só pelo slogan, vocês já sabem que marca, para que marca que eles fizeram? Hã? Tem certeza, André? Olha, será? Ele criou esse slogan para alavancar as vendas de uma empresa muito grande que ele, vamos dizer assim, tinha o contrato de publicidade. Será que o André estava certo? Opa! Esse André é figuraça. É isso mesmo. O que a Nike disse com essa campanha? O que significa Just Do It? Simplesmente faça, ou apenas faça, ou faça, né? Simplesmente faça. O que ela está querendo falar o que a Nike tentou falar para o mundo? Tipo assim, pare de complicar. Tipo assim, pare de ficar enrolando. Pare de ficar cheio de historinha. Simplesmente faça. É isso que a Nike quis. Está meio zoado esse negócio. É isso que a Nike estava tentando dizer para o mundo. Parem de enrolar. Parem de ficar cheio de historinha de 9 horas. Simplesmente faça. É isso que eles queriam dizer. Simplesmente faça. Você quer sair do barco, ir ao encontro de Jesus? Just do it. Você quer viver uma novidade de vida com Jesus? Just do it. Você quer sair do barco? Just do it. Como? Pegue sua Bíblia, leia, pegue o que a gente fala, estudos, ED, PG, conteúdo da internet, Bíblia no celular, Bíblia impressa, podcast, leitura, oração. Pega tudo isso que você aprendeu e simplesmente faça. Você quer experimentar a liberdade verdadeira? Veja o que a Bíblia fala. Veja o que Jesus diz e faça. Simplesmente faça. Sabe por quê? Porque você fazendo, você não vai estar mais na dependência das ondas. Você vai fazer. Você não depende mais das circunstâncias que estão ao seu redor. Não é mais o vento que está guiando a sua vida. Não é mais a tempestade, nem as ondas que estão guiando você para onde elas querem, para onde você nem imagina. Mas simplesmente faça. Isso é liberdade verdadeira. Por isso, você quer saber quando vai experimentar realmente uma vida com Jesus? Você quer saber quando vai viver a liberdade que só Ele tem para aquele que anda com Ele? Quando você decidir fazer o que a palavra de Deus diz. Quando você decidir colocar em prática. Deixa eu falar uma coisa, muitas vezes a gente tem uma ideia errada. A gente pensa que vir na igreja... Está zoado esse negócio mesmo, hein, Tedinho? A gente pensa que a gente vem na igreja e beleza, Jesus, fiz a minha parte. Calma aí. Simplesmente faça. Ame de verdade. Ame o seu próximo. Ame a Deus. Perdoe, se importe, se arrependa, leia a Bíblia, perdoe, ore,
mas faça, simplesmente faça. Simplesmente faça. Deixa eu contar uma história para vocês. Já estou caminhando aqui para o final. Imagine que o pai chama a sua filha. Vai indo aqui, Pedrinho, depois daqui. Qualquer coisa, se ficar zoando muito, eu pego aqui. Valeu. Imagina que o pai chega para sua filha e diz: filha, seu quarto está muito zoado. Vá arrumar o quarto. Ele fala para você: vá arrumar o quarto. A filha pega, vira as costas. Lá, ela sai ali, o pai fica na sala. Dá umas 2 horas mais ou menos. Ela volta lá na sala e fala: pai, eu decorei o que o Senhor me disse. Vá arrumar seu quarto. O pai olhou assim e falou: puxa, olha que legal, que bacana. Mas você arrumou seu quarto? Não. Daí a filha, ela saiu. No dia seguinte ela saiu. Ela foi para a escola, foi para a faculdade. Quando ela chega, ela encontra o pai. E ela estava muito feliz, muito feliz. Imagina, ela estava na escola, foi na faculdade, estava super feliz. E ela fala: pai, deixa eu contar uma história para você. Pai, nós fizemos um grupo de estudo, de discussão, lá na escola, tipo um PG. Nossa, que legal, filha. A temática foi o seguinte: os 3 passos para arrumar o quarto. Os 3 passos, como se arrumar o quarto. E o pai olhou assim: puxa, que bacana, filha. Vocês estudaram? Nossa, eu reuni um grupo de amigos, a gente discutiu os 3 passos para se arrumar o quarto. Muito bom. Daí o pai: você arrumou seu quarto? Não, pai, não arrumei. Tá. Então o pai chega e vira: então vá arrumar o quarto. Daí eles foram lá almoçar, comer alguma coisa. Depois de algumas horas, a filha vem, cantarolando, feliz da vida: pai, eu fiz uma música. Olha só, pai. Vá arrumar o quarto, filho. Corre lá, vai arrumar o quarto. E ela começou a cantar. E o pai achou aquilo maravilhoso. Falou assim: puxa, filha, como você é poética, você canta bem, que música linda. Como que é o nome da música? Vá arrumar o quarto. Puxa, que legal. E o pai perguntou para ela: mas você arrumou seu quarto? Não arrumei o quarto. Sabe o que acontece, gente? Nós temos acesso a tanta Bíblia impressa. Se alguém não tem Bíblia aqui impressa, pode falar comigo, eu arranjo uma Bíblia para você. Mas eu tenho certeza que no celular você tem. Se não tiver, é gratuito, pode baixar, eu oriento você. Nós temos muito conteúdo de podcast muito bom. Temos 2 podcasts na nossa igreja. Tem o podcast da Igreja do Calvário e temos o podcast da Juventude Arena, Arena Cast, se você não sabe disso. Nós temos um podcast da Juventude Arena. Nós temos muito conteúdo bom no YouTube, conteúdo bacana, blogs, sites. Nós temos estudo bíblico, nós temos culto, nós temos escola discipuladora, nós temos PG. Tudo isso para quê? Não para a gente fazer isso aí, tudo isso como um fim em si mesmo. O fim não é isso, não é participar do estudo, não é estar aqui junto. Mas o fim, o objetivo é arrumar o quarto. E quantas vezes a gente está com a vida virada nos avessos, como o pessoal fala, virada no giraia, porque a gente simplesmente sabe cantar música bonita, sabe muitas vezes fazer grupo de estudo bacana na escola, sabe decorar o pai falando vai arrumar o quarto, mas a gente não arruma o quarto.
A gente não põe em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a gente muitas vezes se pergunta, por que que minha vida... Por que muitas vezes eu me sinto travado? Porque Jesus oferece a liberdade, fala para você sair do barco e você não sai do barco. Porque muitas vezes a gente fica preso nesse barco. Todas essas coisas que a menina fez, todas essas coisas que nós fazemos, estudos, bíblias, encontros, tudo isso é muito bom. Mas o que vai agradar mesmo o coração do Pai, não é você decorar a fala do Pai, é você fazer aquilo que o Pai manda. É você viver aquilo que o Pai fala. Sabe por quê? Porque não adianta nada. Não adianta nada a gente estar aqui, mas estar vivendo como se isso aqui não existisse, não fosse verdade. Não adianta nada a gente estar aqui nessa hora, falando de Deus, mas a gente não vive Deus. Sabe o que Tiago fala para a gente? Sejam praticantes da palavra, o quê? E o que ele fala? Enganando-se a si mesmos. Aí, valeu. Salve de palmas para elas lá. Aê. Gente, quando a gente só ouve, quando a gente só decora o que o Pai falou, só cantarola as musiquinhas, que igual a história da menina, quando a gente faz grupo de estudo só, mas não arruma o quarto, sabe o que está acontecendo? A gente está se enganando. A gente está se enganando. Meu desejo é que nenhum de vocês seja enganado. Eu não quero que nenhum de vocês seja enganado, de verdade. Meu desejo é que vocês sejam livres. Que vocês não sejam levados pelas ondas, pelos ventos que levam esse barco. Mas que vocês saiam do barco. Que vocês experimentem andar sobre as águas. Experimentar o que é liberdade verdadeira na sua vida. Não se enganem. A verdadeira liberdade é quando saímos de um barco sem rumo, levado pelo vento, e caminhamos sobre as águas na direção de Jesus. A palavra de Deus se torna viva. A palavra de Deus se torna viva quando ela sai do papel. Ela sai do papel ou deixa de ser a história do outro para ser a minha história, para ser a sua história. A palavra de Deus só vai se tornar viva quando ela for a sua história de vida. Sabe, quando você olhar para as circunstâncias e você se vê livre, quando parece que tudo vai naquela direção, eu preciso fazer isso, porque parece que tudo está me empurrando para fazer isso. Mas isso aí são as ondas, os ventos que estão empurrando você. Liberdade é você chegar e falar assim: não, eu vou seguir o que a palavra de Deus está falando. Isso é ter fé. Porque quando você não sabe o que vai dar, mas fala assim, eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz, isso é ter fé. Para isso, gente, é preciso de coragem. Coragem para sair do barco, coragem para dizer não ao que todo mundo diz, coragem para obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, ou mesmo quando a gente tiver medo. É preciso coragem para obedecer. Mesmo que você não entenda nada. Puxa, mas parece que não faz sentido, mas a Bíblia manda eu fazer isso. Faça. É preciso de coragem. Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Coragem. Sou eu. Por isso não tenha medo. Tenha coragem para fazer diferente. Tenha coragem para sair do barco. Tenha coragem para obedecer. Coragem. Sabe por quê? Porque você não vai estar sozinho nesse mar. Coragem. Jesus fala: sou eu. E eu vou estar com vocês. Amém, gente?